Seção 7. Da sessão do julgamento e da sentença. Abertura da sessão. Artigo 431. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o Conselho de Justiça e presentes todos os seus juízes e o procurador, o presidente declarará aberta a sessão e mandará apresentar o acusado. Comparecimento do réu. Parágrafo 1º. Se o acusado réu comparecer nessa ocasião, sem ter sido ainda qualificado e interrogado, proceder-se-á a estes atos na conformidade dos artigos 404, 405 e 406, perguntando-lhe antes o auditor se tem advogado. Se declarar que não o tem, o auditor nomear-lhe-á um cessando a função do curador, que poderá, entretanto, ser nomeado o advogado. Réu de menor idade. Parágrafo 2º. Se o acusado réu for menor e a sua menoridade só vier a ficar comprovada na fase de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça nomear-lhe-á curador, que poderá ser o mesmo já nomeado pelo motivo da revelia. Falta de apresentação de acusado preso. Parágrafo 3º. Se o acusado, estando preso, deixar de ser apresentado na sessão de julgamento, o auditor providenciará, quanto ao seu comparecimento, a nova sessão, que for designada para aquele fim. Adiamento de julgamento, no caso de acusado solto. Parágrafo 4º. O julgamento poderá ser adiado por uma só vez, no caso de falta de comparecimento de acusado solto. Na segunda falta, o julgamento será feito à revelia, com curador nomeado pelo presidente do Conselho. Falta de comparecimento do advogado. Parágrafo 5º. Ausente o advogado, será adiado o julgamento uma vez. Na segunda ausência, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, será o advogado substituído por outro. Falta de comparecimento de assistente ou curador. Parágrafo 6º. Não será adiado o julgamento por falta de comparecimento do assistente ou seu advogado, ou de curador de menor ou réu, que será substituído por outro, de nomeação do presidente do Conselho de Justiça. Saída do acusado por motivo de doença. Parágrafo 7º. Se o estado de saúde do acusado não lhe permitir a permanência na sessão durante todo o tempo em que durar o julgamento, este prosseguirá com a presença do defensor do acusado. Se o defensor se recusar a permanecer na sessão, a defesa será feita por outro, nomeado pelo presidente do Conselho de Justiça, desde que advogado. Leitura de peças do processo. Artigo 432. Iniciada a sessão de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça ordenará que o escrivão proceda à leitura das seguintes peças do processo. Alínea A. A denúncia e seu aditamento, se houver. Alínea B. O exame de corpo de delito e a conclusão de outros exames ou periciais fundamentais à configuração ou classificação do crime. Alínea C. O interrogatório do acusado. Alínea D. Qualquer outra peça dos autos cuja leitura for proposta por algum dos juízes ou requerida por qualquer das partes, sendo, neste caso, ordenada pelo presidente do Conselho de Justiça, se deferir o pedido.
Sustentação oral da acusação e defesa. Artigo 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra para a sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados, que representam, salvo acordo manifestado entre eles. Tempo para acusação e defesa. Parágrafo 1º. O tempo, assim que para a acusação como para a defesa, será de 3 horas para cada uma, no máximo. Réplica e tréplica. Parágrafo 2º. O procurador e o defensor poderão, respectivamente, replicar e triplicar por tempo não excedente a 1 hora para cada um. Prazo para o assistente. Parágrafo 3º. O assistente ou seu procurador terá a metade do prazo concedido ao procurador para a acusação e a réplica. Defesa de vários acusados. Parágrafo 4º. O advogado que tiver a seu cargo a defesa de mais de um acusado terá direito a mais 1 hora, além do tempo previsto no parágrafo 1º, se fizer a defesa de todos em conjunto, com alteração, neste caso, da ordem prevista no preâmbulo do artigo. Acusados excedentes a 10. Parágrafo 5. Se os acusados excederem a 10, cada advogado terá direito a 1 hora para a defesa de cada um dos seus constituintes, pela ordem da respectiva autuação, se não usar da faculdade prevista no parágrafo anterior. Não poderá, entretanto, exceder a 6 horas o tempo total, que o presidente do Conselho de Justiça marcará, e o advogado distribuirá como entender para a defesa de todos os seus constituintes. Uso da tribuna. Parágrafo 6º. O procurador, o assistente ou seu procurador, o advogado e o curador desenvolverão a acusação ou a defesa da tribuna para esse fim destinada, na ordem que lhes tocar. Disciplina dos debates. Parágrafo 7º. A linguagem dos debates obedecerá às normas do artigo 429, podendo o presidente do Conselho de Justiça, após a segunda advertência, cassar a palavra de quem as transgredir, nomeando-lhe substituto ad hoc. Permissão de apartes. Parágrafo 8º. Durante os debates, poderão ser dados apartes desde que permitidos por quem esteja na tribuna e não tumultuem a sessão. Conclusão dos debates. Artigo 434. Concluídos os debates e decidida qualquer questão de ordem levantada pelas partes, o Conselho de Justiça passará a deliberar em sessão secreta, podendo qualquer dos juízes militares pedir ao auditor esclarecimentos sobre questões de direito que se relacionem com o fato sujeito a julgamento. Pronunciamento dos juízes. Artigo 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor, depois os juízes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente. Diversidade de votos. Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir matéria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena maior ou mais grave terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave.
Interrupção da sessão na fase pública. Artigo 436. A sessão de julgamento será permanente. Poderá, porém, ser interrompida na fase pública por tempo razoável, para descanso ou alimentação dos juízes, auxiliares da justiça e partes. Na fase secreta, não se interromperá por motivo estranho ao processo, salvo moléstia de algum dos juízes, caso em que será transferida para o dia designado na ocasião. Conselho Permanente. Prorrogação da jurisdição. Parágrafo único. Prorrogar-se-á a jurisdição do Conselho Permanente de Justiça se o novo dia designado estiver incluído no trimestre seguinte àquele em que findar a sua jurisdição, fazendo-se constar o fato de ata.